Olá, a graça e a paz a todos. Que Deus te abençoe. Espero que você esteja tendo um bom dia, uma boa noite, uma boa semana. Que o Eterno lhe guarde em todos os seus caminhos. Decidi gravar esse vídeo, compartilhar com vocês. É um devocional, porque eu tenho percebido, tenho visto muitas pessoas desesperadas, preocupadas, temerosas, e de repente com o entendimento que o vírus pode a qualquer momento vir sobre elas e os dias delas serem abreviados e elas partirem mais cedo dessa terra, por assim dizer. Então eu decidi fazer esse vídeo para esclarecer à luz das Escrituras o que as Escrituras, e não a minha opinião, claro, falam a respeito disso. Teria o coronavírus o poder de abreviar a vida de alguém? É o que nós vamos ver nesse estudo de hoje. Eu vou aqui abrindo o aplicativo da Bíblia. Se você tiver uma Bíblia, você pode acompanhar comigo. Se não, a gente vai acompanhando aqui na tela mesmo. Vai ser talvez até de repente melhor, né? Vamos lá então. Em Salmo 51, 16, na nova tradução da linguagem de hoje, aliás, Salmo 51 não, perdão, Salmo 139, versículo de número 16, na NTLH, o texto diz assim: Tu me viste antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Primeiramente, Salmo 139, versículo 16, nos ensina que os nossos dias estão todos contados e escritos no livro de Deus. Inclusive, foram escritos antes mesmo que pudéssemos sequer pensar em viver algum deles. Deus decreta tudo, tanto a nossa chegada como também a nossa partida. Todos os dias que Ele nos deu para viver foram escritos no livro dele. Para os eleitos em Cristo Jesus, o apóstolo Paulo afirma que fomos eleitos para a salvação em Cristo Jesus antes mesmo da fundação do mundo. Em Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5, eu vou ler aqui com você, vamos lá. Efésios capítulo de número 1, versículo de número 4 ao 5. Só que agora nós vamos ler na Nova Almeida atualizada, tá bom? Vamos lá? Diz assim: Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade. Então, antes mesmo da fundação do mundo, Salmo 139 diz que os nossos dias foram escritos no livro dele quando nenhum deles ainda existia, mas Paulo vai um pouquinho mais fundo. Ele diz que antes mesmo da criação desse mundo, da fundação desse mundo, Deus já nos conhecia e nos escolheu em amor para sermos dele. Então, um Deus, pense nisso, um Deus que governa tudo, um Deus que antes mesmo que alguém soubesse quem eu era, se eu era um menino, uma menina, antes que o médico soubesse disso, os meus órgãos estavam crescendo, se desenvolvendo bem, antes mesmo de tudo isso, antes de alguém pensar se eu iria viver ou não, Deus já sabia. Ele já tinha determinado que eu iria, você iria. E Ele escreveu todos os nossos dias no livro dele. Pense nas situações em que algumas pessoas passaram. Bebês que nasceram com uma má formação, cresceram com uma má formação, mães que não deram condições aos seus filhos por conta de seus problemas pessoais, como vícios, por exemplo, ou qualquer outra coisa, uma vida desregrada, de fazer com que seus bebês crescessem bem e às vezes até milagrosamente eles nasceram sem nenhuma deficiência. Deus, ele fez tudo isso, ele guardou tudo isso. Deus, ele decretou tudo isso. Antes mesmo que alguns dos nossos dias viessem a existir, ele já tinha escrevido no livro dele.
Nenhum ser humano tem o total controle sobre a sua vida. Deus decreta todas as coisas. Então, foi Jesus quem garantiu que nossas vidas estão asseguradas por Deus Pai. E o mesmo está ciente de cada nascimento e de cada morte entre os homens, e até mesmo entre os animais. Portanto, como Jesus disse, não se vendem 2 passarinhos por uma moedinha? Entretanto, nenhum deles cairá no chão, sem o consentimento do Pai de vocês. E quanto a vocês, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não temam, vocês valem bem mais do que muitos pardais. Mateus 10, 29 ao 31. Esse daqui eu li aqui para você sem estar na tela, tá bom? Então, olha o que Jesus ele diz. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Entretanto, nenhum deles cairá no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Apesar de serem homens que compravam aqueles pardais, a vida dos animais, das criaturas, mesmo que seja feito negócio com elas entre os homens, a vida delas não cairá no chão sem o consentimento do Pai nosso, do Pai de vocês. E quanto a nós, até os cabelos da nossa cabeça já estão contados. Deus tem o total controle da nossa vida e também do dia da nossa morte. E aí Jesus disse, não temam, vocês valem bem mais do que muitos pardais. Se para que um pardal, um animal, seja morto nessa terra, deve haver um consentimento de Deus Pai quanto àquilo, que dirá a nossa vida, que vale bem mais do que a vida dos pardais ou de algum animal. Aliás, foi por causa de nós, seres humanos, na verdade não por causa de nós, né? Mas foi para nós que Deus enviou o seu Filho e o seu Filho morreu pelos nossos pecados. O justo pelos injustos, perdão. O mesmo Jesus que disse essas palavras também as viveu nos seus dias na terra. Após ter multiplicado pães e peixes, ter andado sobre o mar, ter se declarado o pão da vida e revelado que um dos 12 discípulos o trairia, se referindo a Judas, o texto de João 7 nos diz que Jesus andava na Galileia, se desviando da Judéia, porque os judeus o queriam matar. Então Jesus, ele tomou certas precauções, certos cuidados, que é o que nós devemos fazer também. Ele se desviou da Judéia, passou pela Galileia, porque aqueles judeus queriam matar Jesus. Por tudo que ele falava até então, né? Por tudo que ele dizia até então, a pregação, o anúncio das boas novas do Evangelho e da depravação total do ser humano. Então, foi durante a festa judaica dos tabernáculos, enquanto Jesus ensinava no templo, que o quiseram prender. No entanto, sua hora não era chegada. Vamos dar uma olhadinha em João capítulo 7, versículo de número 30. Vamos lá? João capítulo 7, versículo de número 30. Olha só as palavras de Jesus. Que autoridade, que poder que Jesus tem. Então quiseram prendê-lo, mas ninguém lhes pôs a mão, porque a sua hora ainda não havia chegado. Poxa, a hora dele não tinha chegado. Deus Pai tinha o total domínio sobre a vida de Jesus e o momento que ele seria morto. E não seria a opinião ou o desejo de alguém que poderia abreviar os dias de Jesus nessa terra. Não poderia ser isso. Você já deve ter visto histórias ou até vivido de pessoas que morrem de mortes tão bobas. Nenhuma morte é boba, mas a causa da morte, né? Pessoas que escorregaram no banheiro, bateram a cabeça na parede e morreram. Já você vê outras pessoas que sofreram acidentes numa BR, envolvendo carretas, envolvendo veículos pesados, e essa pessoa foi tirada de dentro das ferragens do carro dela, todo amassado, todo quebrado, a pessoa já quase à beira da morte, e a pessoa sobrevive. Por que ela não morreu? E o outro, numa morte tão boba, às vezes, morreu.
Deus decreta tudo, pessoal. Tanto a hora da entrada nossa nessa terra, né, como também a nossa saída. Olha só, quiseram matá-lo, mas quiseram pôr as mãos nele para o prender, mas não puderam. Pois a vida de Jesus e a sua integridade física também, bem como a nossa, está nas mãos de Deus. E ninguém, a não ser Ele, tem o poder e autoridade de abreviar os dias de alguém ou de alguma criatura. Só Ele tem esse poder. Isso não quer dizer que nós não devemos nos resguardar. Nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, as orientações elas são importantes e devemos seguir. Distanciamento social, isolamento, a máscara, o álcool em gel, isolar os grupos de risco e tudo mais. Jesus, lembra de João 7? Ele procurou não passar pela Judéia, mas sim pela Galileia, porque os judeus o queriam matar. Então, mesmo sabendo dessa soberania divina do Pai, Jesus em momento algum foi responsável ou tentou a Deus por conta do poder de Deus, por conta da soberania do seu Pai. De maneira nenhuma, nós também não podemos fazer isso. Mas temos que ter um entendimento que o coronavírus ou qualquer outra coisa não tem o poder de abreviar os nossos dias. Não tem. Quando pregamos, vamos ler aqui mais um pouquinho sobre isso, vamos ver. Podemos ver essa verdade ao olharmos para o diálogo entre Satanás e Deus a respeito da vida de Jó. Satanás questionava Deus a respeito da fidelidade de Jó e acusou Jó de que tudo isso se devia ao fato de que Deus o abençoava em tudo. Em Jó capítulo 1 nós temos aquele diálogo de Satanás com Deus a respeito de Jó. E em Jó 1, capítulo 1, versículo 10, vemos uma parte desse diálogo. Vamos lá? Eu vou aqui colocar na minha Bíblia aqui, para que nós possamos ler juntos, né? Vai ser mais interessante do que de repente eu ler para você, que aí você acompanha comigo. Nós vamos ler agora na King James atualizada. Ela fala um pouquinho mais claro, na minha opinião, a respeito disso aqui. Jó capítulo 1, versículo 10, King James atualizada. Porventura, não ergueste uma cerca protetora em volta dele, Satanás dizendo a Deus, de sua família e de tudo o que ele possui? Tu, pessoalmente, tens abençoado todas as obras das mãos desse homem, de maneira que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Olha a declaração de Satanás para Deus a respeito de Jó. Porventura, não ergueste uma cerca protetora em volta dele? A palavra de Deus diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que o teme e o livra de todo o mal. Deus é como uma cerca protetora em volta dos seus. Mesmo Satanás, para poder ferir Jó, para poder tocar na vida de Jó, ele teve que pedir permissão a Deus. Então, tudo que acontece na nossa vida, que nós julgamos de ruim, que pode, de alguma forma, ameaçar a nossa vida, ou ao menos tentar, na verdade, tudo isso passa pela permissão, consentimento ou decreto de Deus. Satanás não pode sair por aí fazendo o que ele quer. Satanás não pode olhar para uma pessoa e dizer, principalmente um cristão, um filho de Deus, e dizer, vou matar você de coronavírus. E ele prepara uma armadilha e você cai, e era para você viver muito mais, mas aí você não vive porque o coronavírus abreviou seus dias, Satanás usou disso, ou sei lá o que. Não é assim. Ele deve ir falar com Deus. No caso de Jó, Satanás teve que pedir permissão para Deus para tocar na vida de Jó. Deus é soberano. Nele está o poder da vida e da morte. Ninguém nasce sem que Deus queira. Ninguém morre sem que Deus queira. Se você nasceu, não interessa o seu histórico de vida, você é um plano de Deus. Você foi escolhido antes mesmo da fundação do mundo para estar em Cristo. Você foi escolhido para isso. Você foi eleito para isso. É necessário que nós entendamos isso. Como podemos ver, mesmo Satanás reconhece que o próprio Deus ergueu uma cerca protetora em volta de Jó.
de sua família e de seus bens e animais, e que, apesar de desejar, não podia tocar na vida de Jó. Em seguida, Satanás sugere como que pedido autorização para tocar na vida, família e bens de Jó. A resposta de Deus demonstra sua sabedoria, onipotência e domínio sobre tudo. No versículo de número 12, temos o seguinte diálogo. Vamos lá? Então Yahvé declarou ao acusador Satanás: concedo-te poder para destruir tudo o que ele possui. Apenas não estendas a tua mão contra a pessoa dele. E Satã deixou a presença de Yahvé. Olha que interessante. Concedo-te poder para destruir tudo o que ele possui. Apenas não estendas a tua mão contra a vida dele, contra a pessoa dele aqui quer dizer contra a vida dele. Então, Deus dá uma permissão, mas Deus também coloca um limite. Apenas não estendas a tua mão contra a pessoa dele. Como dizia Martinho Lutero, o diabo é o cachorro na coleira de Deus. Ele só faz alguma coisa se Deus, com o consentimento de Deus. Continuando, depois de ter sido preso, Jesus também foi levado a Pilatos. Quando finalmente chegou a hora de Jesus ser preso, ele foi levado a Pilatos. E após ter ouvido a acusação dos judeus contra Jesus e que ele devia morrer porque se intitulou Filho de Deus, Pilatos faz uma pergunta diante do silêncio de Jesus e afirma. Vamos lá em João capítulo 19, para você entender um pouquinho mais. Jesus então, depois do Getsêmani, havia sido preso e os judeus levaram ele, apelaram para que ele fosse morto diante do governo de Roma, segundo a lei deles ordenava, porque Jesus se intitulou o Filho de Deus. Então, diante de Pilatos, Pilatos até percebeu que Jesus ele era inocente, mas em dado momento, Pilatos disse o seguinte para Jesus, vamos ler aqui, João 19, versículo 10, mas nós vamos ler aqui na King James mesmo, né? Parece que tá uma versão que dá para entender bem. Então Pilatos o advertiu: tu te negas a responder-me? Não sabes que eu tenho autoridade para te libertar e poder para te crucificar? Agora olha só o que Jesus disse no versículo 11, que eu acabei de marcar aqui. Ao que Jesus lhe afirmou: não terias qualquer poder sobre mim, se não te fosse dado de cima. Por isso aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado ainda maior. Que poderosas palavras de Jesus. Jesus estava nas mãos de Pilatos e Pilatos, vendo isso, pergunta para Jesus: poxa, você não sabe que eu tenho autoridade para te libertar e para poder te crucificar? E Jesus diz: não, você não teria essa autoridade se o meu Pai não tivesse dado ela a você. Assim como Satanás, ele não poderia fazer alguma coisa na vida de Jó se Deus não desse essa permissão ou esse consentimento. Então, olha como Deus ele é soberano sobre tudo. Como nós não estamos à deriva no mar da vida. Como nós não estamos lançados à própria sorte. Há um Deus que governa as nossas vidas. Há um Deus que governa a vida do ser humano e deseja guiá-lo pela sua palavra. Vamos continuar mais um pouquinho? Na verdade, Jesus tem o domínio sobre a vida e sobre a morte. Certa vez, após dizer que o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas, Jesus ele disse o seguinte, vamos lá em João capítulo 10. Vamos lá? João capítulo 10. João capítulo 10, versículo de número 18. Isso, já está até marcado aqui. Então, logo após falar que o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, olha o que Jesus ele diz. Em João 10, versículo 18. Ninguém a tira de mim. Ele estava falando da vida dele, né? Vamos até ler um pouquinho antes. Olha só, no versículo 11 ele diz:
Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Aí ele fala do mercenário e ele volta a dizer, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e sou conhecido por elas. E aí ele diz ainda, versículo 15, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e entrego minha vida pelas ovelhas. Ele estava falando da crucificação. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, as quais devo da mesma maneira trazer. Elas ouvirão minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por esse motivo o Pai me ama, porque eu entrego a minha vida para retomá-la. Só Jesus tem esse poder. Nós não temos. O poder da ressurreição por nós mesmos. Só Jesus. E versículo 18. Ninguém a tira de mim. Jesus estava falando, ninguém tira a minha vida de mim. Antes eu a entrego de espontânea vontade. Tenho poder para entregá-la e poder para retomá-la. Esse é o mandamento que recebi de meu Pai. Acalme seu coração. Ninguém tem o poder de tirar a sua vida. Não quer dizer que você vá tentar a Deus. Não quer dizer que você vai viver de forma irresponsável, de maneira nenhuma. Todavia, ninguém, nem nada nessa vida, nem vírus, nem doenças, nem coisa alguma tem o poder de tirar a sua vida ou a minha, se aquilo não passar pelo consentimento de Deus. Se aquilo não passar pelo consentimento do Pai. Aquele que ressuscitou mortos em sua vida na terra, também ressuscitou. Jesus, ele morreu pelos nossos pecados, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E aqui está um ponto importante para nós cristãos. A maior esperança de um cristão não é ter seus dias alongados na terra, muito menos seu maior medo é ter seus dias abreviados sobre a terra. Toda a esperança cristã consiste no fato de que assim como Cristo morreu e ressuscitou, à sua semelhança também ressuscitaremos. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, vamos concluir aqui esse estudozinho falando sobre a doutrina da ressurreição dos mortos. Em 1 Coríntios capítulo 15, vamos lá, do versículo 1 ao 8, Paulo combate aqueles que não acreditavam na ressurreição dos mortos e deixa claro como verdade a maior esperança da igreja. O cristianismo, entre outras coisas, ele é diferenciado, ele é o que é, porque ele prega a ressurreição dos mortos. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, como nós vamos ver aqui. Olha só, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1 ao 8, deixa eu marcar aqui todos eles. Opa, é o 8, não o 9, né? Vamos ler? Ficou um aqui de fora. Vamos lá. Irmãos, lembro-vos do evangelho que vos preguei, o qual também recebestes e no qual estáis firmes. Por meio dele também sois salvos, desde que vos apegueis com convicção à palavra que vos anunciei. Caso contrário, tendes crido em vão. Porquanto o que primeiramente vos transmiti foi o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, conforme as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido, morrido. Mais tarde apareceu a Tiago e a todos os apóstolos, e depois de todos apareceu igualmente a mim, como a um que nasce fora do tempo. Então Paulo estava falando da ressurreição de Jesus Cristo, e ele diz que se nós não cremos nessa ressurreição, temos crido em vão. Porque assim como Cristo ressuscitou, também ressuscitaremos. Em 1 Coríntios capítulo 15, lá no versículo de número 20 até o 26, vamos dar uma marcadinha aqui, Paulo fala sobre isso também, né? Paulo fala um pouquinho mais sobre isso também. Ele diz, no entanto, em realidade, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele o primeiro dos frutos dentre aqueles que dormiram. Porque assim como a morte veio por um homem, da mesma forma por um homem veio a ressurreição dos mortos.
Porquanto assim como em Adão todos morrem, o salário do pecado é a morte, em Cristo todos serão vivificados, os que creram em Jesus para a vida eterna. Contudo, cada um por sua vez, Cristo primeiro, logo depois os que são de sua propriedade na sua vinda, então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, potestade e poder. Porque é necessário que ele reine até que absolutamente todos os seus inimigos sejam prostrados debaixo de seus pés. E o último inimigo que será destruído é a morte, essa tão temida morte. É o último inimigo que será destruído. Quando ressuscitarmos à semelhança de Cristo, receberemos um novo corpo, um corpo que não adoece, um corpo que não padece, um corpo que não se cansa, um corpo que é todo disposto para Deus, um corpo glorioso e um corpo que não experimenta mais a morte. Teremos vida eterna com Ele. Então, em seu argumento contra aqueles que não acreditavam na ressurreição dos mortos, Paulo declara que se esperarmos em Cristo somente para essa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. É o versículo 19. Ora, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. E o mais triste é que muitas pessoas, por falta de entendimento, têm buscado a Cristo somente para essa vida. As orações delas são somente isso: me livra do coronavírus, me livra de morrer agora, me livra da morte. Lógico que nós não buscamos a morte, queremos viver e viver para a glória de Deus, mas se ela vier, não é o fim. Nós temos a esperança da ressurreição dos mortos. O cristão, ele não morre triste, deprimido e sem saber para onde vai ou o que vai acontecer com ele. O cristão, o filho de Deus, ele morre sabendo que não é o fim, que um dia ele ressuscitará à semelhança de Cristo que ressuscitou. Agora, olha só dos versículos 50 até os 58. Vamos marcar aqui também. Já estamos terminando aqui, pessoal. Vamos lá, dos 50 ao 58. Nesses versículos, Paulo reafirma que seremos ressuscitados em algum momento. Paulo reafirma que seremos ressuscitados enquanto alguns nem provarão a morte e serão transformados em corpos incorruptíveis. Vamos ler aqui? Contudo, irmãos, eu vos afirmo que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu vos declaro um mistério: nem todos adormeceremos, mas certamente todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Porquanto a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Aí ele conclui com um brado de vitória, porque depois de dizer coisas como essas, só poderia terminar dessa maneira. E incentivando os crentes a permanecerem firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho deles não é em vão. Vamos ler aqui, versículo 55. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Porquanto o aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. Contudo, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, permanecei firmes, e que absolutamente nada vos abale. Dedicai-vos dia após dia à obra do Senhor, plenamente conscientes de que no Senhor todo o vosso trabalho jamais será improdutivo. Eu vou só ler aqui para você agora para a gente encerrar. Salmo 16:10 é uma profecia acerca de Jesus. Porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Em 3 dias Jesus ressuscitou. Mas à semelhança de Jesus após nossa morte, não seremos ao menos abandonados em nossos sepulcros. No grande dia ressuscitaremos e nosso corpo será vivificado e glorificado. Que toda a sua esperança esteja em Deus. Que você creia num Deus que é soberano. Que você, nos momentos de crise, nos momentos de dificuldade, você lembre disso.
e você possa, com muita paz no seu coração e com responsabilidade, claro, dizer: Pai, seja feita a sua vontade e não a minha, porque certamente a vontade dele ele fará. Que Deus te abençoe, espero que você tenha sido edificado nesse vídeo, nesse devocionalzinho, que seu coração cresça em amor, em alegria, em fé, em esperança em Jesus Cristo. Deus te abençoe em nome de Jesus.